Fala galera, hoje a gente está aqui com o Danilo, capitão da seleção brasileira, para bater um papo antes dessa estreia na Copa América. Danilo, primeiro obrigada por receber a gente aqui, por esse teu tempo aqui com a gente. E eu queria começar falando sobre o vídeo que viralizou nos últimos dias com a sua fala no vestiário antes da partida contra os Estados Unidos, porque mexeu com todo mundo. As histórias que você usou ali como exemplo, do chefe, do Vinícius, a sua própria história com o Rafinha, mas especialmente a fala do não é normal vestir essa camisa. E hoje o Rafa até falou um pouco com a gente na entrevista coletiva sobre isso, de sentir orgulho de representar o povo e fazer o povo se sentir representado também por vocês. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre esse momento desse discurso e de tentar passar uma mensagem para os teus companheiros. Eu acho que é aquilo que eu busco sempre quando eu falo com eles, né? E, consequentemente, eu consigo atingir também muitas pessoas fora do vestiário ali em si. É a forma como eu tento humanizar as histórias, né? Fazer com que as pessoas se sintam próximas de nós, saber que também nós temos frustrações, que também temos momentos onde a gente tem medo, onde a gente passa por dificuldades. E, mais do que isso, entender que jogar na seleção brasileira, por mais jogos que você tenha, 1, 2, 10, 50, 100, nunca vai ser uma coisa normal, sabe? É uma coisa que todo garoto do Brasil e fora do Brasil também sonharia e sonha, né? Então a gente não pode levar isso cada dia aqui como uma coisa habitual, como uma coisa que, tá bom, hoje é mais um dia. Não, tem que ser tratado como uma coisa especial. Cada vez que você joga, cada vez que você veste a camisa, tem que ser tratado como uma coisa especial, como uma celebração de algo que não é natural, entendeu? Agora, você já é capitão na Juventus e você até falou pra gente na Zona Mista que o Dorival ainda não tinha conversado com você especificamente sobre o pra frente, né, que você era o capitão naquele dia, mas eu queria saber que estilo de capitão é o Danilo, porque cada capitão é de um jeito, tem alguns que falam mais, outros que falam menos. Você se inspira em algum capitão que você já teve? Como é o Danilo capitão? Qual é o seu melhor estilo? Na verdade, acho interessante dizer, né, que hoje em dia as coisas tomaram uma proporção grande, digamos assim, mas eu não faço muita coisa diferente daquilo que eu já venho fazendo há alguns anos aqui dentro, né? Claro que muitas das vezes, a maior parte do tempo, essa responsabilidade, digamos assim, era um pouco mais dividida, porque a gente tinha muitos outros jogadores também de experiência e tudo, né? Mas eu sou um cara que, assim, eu escuto muito, na realidade. Acho que é muito importante, na maioria das vezes, você escutar aquilo que o seu companheiro tem para dizer, porque dentro daquela fala você tem muito para aprender. E aquilo você faz com que aquilo volte, de alguma maneira, como um incentivo, como algo para motivar não só o seu companheiro, mas o grupo, né? Me inspiro muito no Gianluigi Buffon, porque é um cara assim, incrível. E a principal característica e qualidade dele, para mim, sempre foi a humildade. Era muito grande, sempre foi muito grande, para mim o maior goleiro assim que eu vi de perto, que eu convivi, que eu vi jogar. E ao mesmo tempo ele se fazia tão pequeno, mas não de uma forma medíocre, de uma forma humilde, assim, com os companheiros, com os funcionários do clube, com todo mundo que era envolvido no dia a dia. E isso me fez admirar ele cada vez mais e ter ele como um exemplo e como um espelho assim no que se trata liderança, no que se trata ser capitão de um grupo. Você falou no início, né, que não tem problema ter medo, e você já falou em outras entrevistas que o medo não enfraquece, né? A gente sabe dos projetos que você tem, do Voz Futura, que você gosta de aprender sobre essa parte emocional e também colocar em prática. Eu acho que isso é um debate bem profundo, né? Obviamente a gente não vai conseguir falar aqui nesse tempo sobre isso, mas na própria seleção, né? Se a gente for voltar em 2014, a gente teve um longo debate por conta do choro do Thiago em campo. Na última Copa, depois da derrota ali para a Croácia, muito se debateu sobre o fato do Tite ter saído de campo e deixado o grupo. Acho que esse tema está sempre ali presente no ambiente da seleção, mas talvez nunca tenha sido tão aprofundado. Como que você tenta ajudar nesse sentido, Danilo, e de trazer essa parte emocional, a parte psicológica, com que isso faça parte desse dia a dia de vocês? E acho que até no passado talvez as pessoas tinham um pouco de preconceito com fazer terapia, e hoje acho que está mudando um pouco. Como é que você vê isso nesse ambiente e tenta ajudar também, de certa forma? Acho que não só a seleção brasileira, né? Tudo aquilo que é esporte de alto rendimento, ele tem dificuldade de lidar em paralelo com as emoções, digamos assim, né? A gente foi ensinado de que
para a gente ser um campeão, para a gente ser um vencedor, a gente não pode demonstrar as emoções, senão a gente se enfraquece perante ao nosso adversário. Na verdade, é tudo um contrário, assim. Eu, por exemplo, quanto mais emocionado eu tô, quanto mais emotivo eu tô, mais eu consigo ter uma performance melhor, mais eu consigo me entregar àquele momento, sabe? Acho que cada um o ser humano ele é muito particular e singular exatamente por isso. Cada um tem uma forma de lidar, né? Mas isso tem mudado, no esporte de alto rendimento isso tem mudado, eu fico muito satisfeito com isso. Já se aceita falar sobre o tema, já se aceita falar sobre vulnerabilidades, né? Sobre demonstrar realmente aquilo que se sente. E você falou sobre o medo nada mais é do que um alerta para a gente nas situações que, na medida certa, nos serve para estar atento a todas as situações e não uma coisa que vai nos prejudicar. Então, eu fico muito satisfeito que a gente possa ter começado a falar sobre isso, e aqui na Seleção Brasileira, nesse momento, isso não é um tabu, existem sempre conversas entre os jogadores, entre a comissão técnica, temos agora a psicóloga também que procura fazer dinâmicas e bate-papos assim também bem tranquilos, bem calmos assim em relação a isso, não aquela coisa de consultório fechado, não, é uma coisa bem tranquila que faz com que os jogadores estejam bem à vontade assim, e possam realmente falar daquilo que preocupa, daquilo que são os sentimentos, as sensações, mas não só de coisas como medo, como vulnerabilidade, não, como alegria, euforia, também que se for numa medida muito exagerada, também te faz mal. Então, acho que tem sido importante esses debates para encontrar esse equilíbrio que é o ponto ali, o ponto ótimo, né, que se diz assim, para a gente poder entrar em campo ou estar em campo com o mínimo de preocupação possível. A gente sabe que vocês estão o tempo inteiro sob muita pressão, e aí eu queria abordar com você esse assunto que foi um assunto dos últimos dias, mas não para saber o que você achou do Ronaldinho, enfim, mas indo um pouco além, porque você viveu o ambiente da última Copa, a gente estava lá também, e em determinado momento a seleção foi muito criticada e as pessoas apontavam como o culpado pelo desempenho do Brasil, o fato dos jogadores ouvirem músicas, chegarem batucando ou pintarem o cabelo, até a carne de ouro virou assunto, você vai lembrar desse episódio. E aí agora, recente, com tudo que aconteceu aqui, a gente voltou nesse debate também, que era o contrário. Mas tem regra porque não pode ouvir a música, porque tem o cabelo e tal. A gente nunca chega num meio termo, né? A gente entrou em vários debates nos últimos dias, assim, muito confusos. E você viveu os dois ambientes. Existe o meio termo, Danilo? Até que ponto isso interfere ou não interfere em nada? Como vocês, do lado de dentro, enxergam isso? Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Eu diria. Dentro da seleção brasileira, a visibilidade é máxima em todos os sensos. Nós temos cada um que entender, só que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e entender que a crítica, os julgamentos, eles vão voltar sempre de alguma maneira, quanto mais você assumir responsabilidades, talvez não condizem com o ambiente da seleção brasileira, entendeu? Mas eu acho que não existe um meio termo, acho que vai existir sempre o julgamento contrário, vai existir sempre a crítica àquilo que se é feito de uma maneira ou de outra, mas não por maldade, porque nós somos assim, nós somos seres humanos, onde cada um tem um ponto de vista, cada um pensa de uma maneira, cada um vem de uma cultura, foi criado de uma maneira e é assim que funciona, entendeu? Enquanto a gente estiver aqui dentro, enquanto você ocupar uma posição onde você está sujeito a ser visto por muita gente, a ser julgado por muita gente, isso vai acontecer e é natural. Cabe a nós entendermos isso, tentar encontrar um equilíbrio e, como eu tenho falado sempre, não ser refém das circunstâncias. Entender aquilo que nós somos, aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que somos como pessoas e buscar humanizar, buscar mostrar a nossa parte da história, onde a gente conta de onde a gente veio, quem são nossos pais, sabe, qual foi a nossa trajetória. E assim a gente se aproxima muito mais daquilo que é a história real do povo brasileiro. Falando um pouquinho sobre essa temporada, Danilo, vocês conquistaram a Copa Itália e você levantou a taça e um estrangeiro não levantava uma taça como capitão há 60 anos. Eu queria que você falasse um pouco dessa ligação com a Juventus, né, dessa paixão, dessa relação que você já tem, porque no fim das contas vocês chegam aqui todos carregando um pouco da história que viveram nos últimos meses, né? Na verdade foi um momento muito especial, assim, porque representou muito mais do que uma celebração, foi um alívio por aquilo que foram os últimos anos na Juve, por tantos problemas extracampo, por tanta dificuldade de conseguir bons resultados.
E para mim foi motivo de muito orgulho poder ser o responsável por erguer um troféu que pode marcar um recomeço de uma história vencedora, de uma história que condiz com aquilo que é a história da Juventus. O clube fala muito sobre resiliência, sobre trabalho acima de tudo, sobre humildade. E eu já há 5 anos lá, indo para a 6ª temporada, eu acho que isso tem tudo a ver com aquilo que é a minha história de vida, a história de vida da minha família. E acho que talvez por isso eu me sinto tão identificado com aquilo que é a história da Juventus. A gente viu um pouquinho lá na última Copa, né, antes da Copa, o quanto você era uma bandeira ali do clube, e isso abriu portas para todos nós que estávamos lá tendo a chance de viver esse momento. Essa foi uma temporada especial para vários brasileiros, né, e acho que para o Vini também há essa expectativa muito grande pela conquista da Bola de Ouro, mas acho que mais do que isso teve um fato muito especial nessa temporada, que foi a vitória dele com a condenação, né, lá na Espanha, de alguns envolvidos em alguns dos casos que ele viveu de racismo. Você é um cara que sempre se posiciona muito, você conversa com o Vinícius sobre isso, vocês trocam ideia, você já jogou na Espanha também? As poucas oportunidades que eu tive para falar com ele em relação a isso, eu só dediquei força. Que ele tenha força para seguir a luta que ele tem seguido e que ele contasse comigo. Porque eu acho que nós, enquanto jogadores, a gente é uma classe muito ainda dispersa, assim, muito cada um por si. Eu acho que a gente não sabe bem a força que a gente tem a partir do momento que a gente se unir verdadeiramente para lutar contra todas as causas, incluindo o racismo, né? O Vini é um exemplo de luta, de resiliência, de persistência, de alguém que vai além das próprias forças, e é alguém que precisa ser admirado, precisa ser suportado, digamos assim, porque é um cara diferente, né? Ninguém teve a coragem que ele está tendo e está surtindo efeito, está começando a ter efeito, e não quero dizer que isso vai acabar com o racismo, com os racistas, mas as pessoas já começam a pensar 2 vezes. Isso já é uma grande vitória, sabe? Isso já é um grande passo. As pessoas já começam a pensar 2 vezes antes de falar algo, de fazer algum gesto, de fazer alguma manifestação. E isso tudo devido à luta que o Vini tem, travado de forma incansável. Então é só palavra de admiração para ele. A gente tem aqui no ambiente da seleção outro menino que vai começar a viver, trilhar esse caminho, que é o Endrick, que a gente percebe todo o cuidado que há nos bastidores, né, para que nada fuja do controle ou que etapas não sejam queimadas. Com a tua experiência, você tenta ajudar de alguma forma também, Danilo? Você tem essa abertura já para conversar, dar um conselho? Primeiro, saber que o Endrick tem 17, eu vou fazer 33, né? Nos primeiros dias foi até difícil ter uma comunicação com ele, mas agora a gente já tem uma boa intimidade, a gente já se fala bastante. É um menino que demonstra ser muito humilde, muito focado naquilo que ele quer fazer. A gente tem conversado pouco em relação a isso, sendo sincero, mas ele demonstra já uma grande maturidade para aquilo que é um garoto de 17 anos. Você pode imaginar o que você estava fazendo com 17 anos, de repente é comprado pelo Real Madrid, o maior clube do mundo, e já começar numa trajetória assim, sendo, de certa forma, pressionado por performance, por resultado. Então, assim, acho que quanto mais livre deixar ele de mente, sabe? Quanto mais tranquilo deixar ele, essa é a coisa mais importante para que ele possa lidar com essas questões do dia a dia, com as questões também do que tem a ver com o futebol. Mas eu espero que ele não tenha que lidar tanto com isso. O Vini já está abrindo portas e já está deixando a coisa muito mais macia para o Endrick e para todos aqueles que venham a seguir a ele, porque ele está sofrendo muito, está lutando muito. Então o Endrick vai ter uma vida um pouco melhor, eu acho, pela luta do Vini. A gente está 1 semana da estreia na Copa América. Como é que você vê a seleção brasileira nesse momento? Vocês ainda têm mais uns dias aí com o Dorival, mas já tiveram um tempo de ouro, né? Que normalmente vocês só têm esse tempo todo junto antes de uma Copa do Mundo. E como é que você vê a competição como um todo, né? O Messi mais uma vez com a Argentina, a gente não sabe, talvez a última Copa América também. O Uruguai, que também tem uma boa seleção, a própria Colômbia. Como é que você, Danilo, enxerga o desenho dessa Copa América que vem pela frente? É uma Copa América difícil, talvez a mais difícil dos últimos tempos, assim, pela qualidade dos jogadores, como você falou, pela paridade que existe entre as seleções também, todas as seleções com muitos jogadores que jogam na Europa, muitos jogadores protagonistas também nos seus clubes. Eu venho falando aqui dentro isso, que esse tempo tem sido muito precioso, os amistosos, os testes, tudo isso serve para que a gente possa aprender e melhorar, mas isso não pode levar muito tempo, isso tem que ser sempre de um dia para o outro, de um jogo
para o outro, porque é uma competição curta, não te dá muito tempo de organizar as coisas, e a gente tem que ser capaz de se adaptar à competição, jogar da forma como a competição pede, até porque vencer por 1-0 é a mesma coisa que vencer por 5-0, né? O mais importante é ter os resultados e, consequentemente a isso, ir se consolidando como equipe, tendo mais confiança, tendo mais entrosamento entre todos num sistema novo que o Dorival vem pedindo, e isso pode fazer com que a gente tenha sucesso. Para a gente fechar, eu não posso deixar de te perguntar isso, porque senão o nosso público lá no Brasil vai ficar muito bravo comigo. Mas eu não sei se você acompanha tanto o que acontece no dia a dia do futebol no Brasil, só que desde que o Tite chegou no Flamengo, o seu nome virou uma pauta no dia a dia do clube. E o torcedor criou uma expectativa e uma fanfic, de repente, de que um dia você vai jogar lá. Eu queria só te perguntar, você tem vontade de voltar ao Brasil em breve? Você, de fato, já teve algum contato com o Tite ou vocês mantêm contato pela relação que tiveram? Porque todo mundo lá fala, o Tite tá namorando, ele tem essa ideia. Como é que é isso, Dani? Tive um tempo muito, muito importante, de muita cumplicidade com o Tite aqui na seleção brasileira, né? Onde eu pude aprender muito, também passar muitos conceitos que eu enxergava ser importante. Nesse momento eu tenho contrato com a Juventus até 2025 garantido, podendo ser mais um ano. Como eu falei já outras vezes, o meu papel dentro da Juventus ele ultrapassa aquilo que é o papel de jogador dentro das 4 linhas, né? O papel do capitão no futebol lá fora, e muito mais ainda na Itália, que é muito barrista, ele excede as 4 linhas, é quase um outro trabalho, digamos assim. Então isso me toma muito tempo, muita energia, e eu sou muito grato a isso. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Nesse momento, eu posso dizer que esse ano seria impossível, é uma coisa impossível. Estou totalmente focado e ligado naquilo que é o projeto da Juventus, com o Thiago Motta, que acabou de chegar, que é um cara que tem uma ideia de futebol muito moderna, que muito me interessa. Mas depois disso, eu não sei. Eu não sei se eu vou voltar para o Brasil, mas se eu voltar para o Brasil, tenho 2 prioridades também, como foi falado. O Santos e o Flamengo são as 2 equipes que eu jogaria no Brasil. Danilo, te agradeço demais por esse papo, obrigado. Desejo sorte. Acho que é importante falar isso, que é muito bom pra gente conviver com você nesse ambiente e ter a oportunidade de aprender, porque falar da parte emocional e tentar humanizar a coisa é muito difícil. Acho que você faz esse papel. A pergunta pro Rafinha na entrevista coletiva foi uma prova disso, então pra gente também é um privilégio. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pelo espaço, pela forma cuidadosa com que a gente tem tratado dos temas mais complicados também, que eu acho que isso faz com que a seleção possa ter um bom ambiente, e isso, no final das contas, é um ponto positivo para todos nós que estamos envolvidos, tá bom? É isso, esse foi o Danilo com a gente aqui na TNT Esportes.